Espírito Santo de Deus, tira de nós tudo aquilo que possa ser impedimento para que a tua palavra, ó Deus, seja plantada nos nossos corações, brote, cresça e frutifique para o teu reino. Repreenda, Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer ação de Satanás, caia por terra em nome de Jesus, e que os teus anjos estejam acampados aqui, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas esta noite. Usa o teu servo para transmitir, ó Deus, o teu recado a nós. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos gratos. Amém. Paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho, primeira carta de João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, estaremos lendo do versículo 7 ao 16, amém? O tema é o amor sacrificial, amar como Cristo amou. O versículo-chave é o 16, mas por que não vamos começar do 7? Porque, irmão, nós temos que entender por que João nos expõe esse amor sacrificial, o que ele significa, amém? Então, nós só podemos interpretar João através do que o próprio João tinha em mente quando escreveu essa carta. E não só essa carta, o Evangelho também de João. Então ele vai seguindo uma linha bem clara de quem pertence a Deus, de quem não pertence. Ele faz uma distinção entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então, meus irmãos, que a sua característica seja a dos filhos do reino de Deus, amém? Deixar isso claro para os irmãos. Então ele começa aí do versículo 7, então ele não quer deixar dúvida aos seus ouvintes, quem são de Deus e quem não é, amém? Então ele começa assim a carta: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, isso é um parto feito pelo Espírito Santo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí é o versículo que João chegou e que nós vamos meditar nele hoje. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aplica a tua palavra aos nossos corações, te pedimos isso em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos começar pelo versículo 7, Duda, pelo versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amados, uma das características, obrigado, irmão Luciano, do amor de Deus é a sua justiça. Nós vivemos num mundo marcado por injustiça. Nós estamos vivendo nessa terra o maior êxodo humano da história. Sejam pessoas fugindo por causa da guerra, da fome, isso nos 4 continentes dessa terra. Por causa da injustiça social em que vivemos, a desigualdade cada dia aumenta mais. E o apóstolo quer deixar claro que quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. A primeira característica, irmão, de um servo do Senhor é viver a justiça de Deus. Eu espero que você tenha entendido que todo ato de injustiça não procede de Deus, procede do maligno. Por isso, irmãos,
isso aqui é para mim e você fazer uma reflexão. O que verdadeiramente, como foi cantado no hino, qual é a nossa marca? Então essa marca segue aqueles que seguem a Cristo. A justiça de Deus governa a vida dessa pessoa, em todas as suas atitudes e ações. Isso é que vai prevalecer. Vamos agora para o versículo 10. Por favor, versículo 10, isso. O que João faz aqui é dizer que os filhos carregam a característica de seu pai, ou as características de Deus, ou as características do contrário disso, do maligno. E ele quer revelar e deixar claro aos seus ouvintes quem de fato é de Deus, quem de fato não é. Então, irmão, Deus vai dizer a seguinte fórmula, e João vai definir isso em João mais anterior, lá no capítulo 1, ele vai dizer que Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Estamos estudando a imutabilidade de Deus aí, né, Deus, irmão, estou entendendo aqui o que eu estou colocando. Se você diz que tem comunhão com Deus e anda em trevas, está mentindo. Se você está em Deus, você está na luz. E o que é viver na luz? E João vai dizer o que é viver na luz. Mas se eu e você estamos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E ele quer deixar claro aqui, ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Pastor Divaldo, por que a injustiça te incomoda tanto? Irmãos, a injustiça, ela gera uma questão muito complicada em nosso tempo. E uma delas que eu quero deixar claro para você é o quadro em que vivemos nesse país. Nós estamos vivendo um quadro grave de uma injustiça social cada vez maior, porque não se julga a causa do pobre, do órfão e da viúva. Claramente a lei renega as pessoas, os mais pobres, os mais necessitados. E uma das advertências de Deus é que Deus vai cobrar e vai visitar toda injustiça, seja ela minha, sua ou governamental. Ele vai tratar. Então, a injustiça, ela tem que te incomodar. Porque injustiça gera injustiça e mais desigualdade em todas as camadas da sociedade. É interessante que eu vi um magistrado, né, dizer que a corte dele era neutra, quando não é. Porque a corte onde ele está, primeiro, é indicação política. Segundo, as decisões ali são políticas, são interesse, porque no mesmo dia se julga a causa de um alto escalão do governo. No mesmo dia se julga a causa de quem é milionário, mas muitas causas de órfão e de viúva ficam anos ali naquele tribunal sem ser julgada. Eu vi um advogado em pranto, chorando, sendo entrevistado pela repórter, e ele chorava e falava, olha, o meu cliente há 20 anos lutava por algo lícito, ou seja, algo que era de direito dele. A causa saiu ontem para ele, mas faz uma semana que ele morreu. Você entende o que eu estou te falando? Então, irmãos, isso tem que te incomodar. Essa injustiça, não podemos nos calar diante dela. Então, os profetas clamaram contra essa injustiça. O tempo todo eles clamaram contra ela. Agora, por que falar de justiça diante do amor de Deus, pastor Divaldo? Irmãos, a justiça de Deus tem 3 características de Deus. De Deus. A sua justiça, a sua verdade e a sua misericórdia. Quem mente, não ama. Quem pratica injustiça, não ama. Quem não pratica misericórdia, não ama. Nós vimos aqui isso amanhã. Como o coração de Jonas, apesar de ele conhecer a misericórdia de Deus, ele não queria que os ninivitas experimentassem essa misericórdia. Ele queria tomar o tribunal de Deus nas suas mãos com relação aos ninivitas. E Deus o repreendeu severamente. Como separar a justiça de Deus do amor de Deus? Isso seria impossível. As nossas atitudes e ações revelam de fato quem nós somos e quem de fato é o nosso Pai. Porque os filhos carregam as características de seu pai. É o que o próprio Jesus vai dizer aos líderes religiosos.
Irmãos, eu não posso interpretar João capítulo 8, a parte de João capítulo 10, e nem posso interpretar o João 10 separado de João 8. Aqui de manhã eu expunho aos irmãos, e eu quero expor você. Você quer que a Bíblia é um todo, ela é um todo, de Gênesis a Apocalipse. E o que eu vejo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse é Cristo, é o amor de Cristo, a justiça de Cristo, a verdade de Cristo, o Salvador e Senhor, que é Cristo. Não podemos ver outra coisa ali, irmão. Então, quando Jesus vai dizer para aqueles líderes religiosos, vós sois do diabo, e que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo, vós fazeis a obra de vosso pai, que é o diabo. E aí nós tivemos uma aula, um curso aqui, e o pregador disse que quando Jesus fala em João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, que não se estava falando ali do diabo, de fato. Mas acabando esse estudo, esse ensino, e aí tinha um mistério, que sempre essa pessoa me abordava com alguns questionamentos. Você viu aí? João 10,10 não é o diabo não. Eu falei, olha amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou deixar bem claro para você, como você vai separar o ladrão, o roubar e o matar e o destruir do diabo. Então você tem que voltar a João capítulo 8, vocês estão me entendendo? O que Jesus está falando em João 10,10 são as características dos filhos do diabo. Roubar, matar e destruir. Então você não pode dizer que quem está roubando, matando e destruindo seja de Deus, irmão, não é. Aí ele entendeu o que eu falava para ele, várias questões ele vinha falar comigo, tá, vamos voltar lá a Gênesis, vamos voltar a Êxodo, Deuteronômio, vamos voltar para ver o que Deus está falando. O problema, irmãos, é que você não pode interpretar a Bíblia como uma coxa de retalho, como uma coberta cheia de remendos. Isso é um erro gravíssimo, a Bíblia é um todo. O que João está trazendo aqui, na primeira carta de João, é o que ele já tinha tratado lá no Evangelho. Então, eu quero te perguntar, quais são as características que te marcam hoje? Você que desceu essas águas, confessou a Jesus, foi batizado, está praticando a justiça? Está praticando a misericórdia? Está praticando essa verdade? E Paulo e os apóstolos, os profetas vão corrigindo o povo o tempo todo, para praticarem a justiça, praticarem a verdade. É interessante, 2 Crônica 19. É interessante. Porque Josafá foi lá fazer uma aliança com Acabe. E quase morreu naquela aliança. Quando ele volta, ele é repreendido por um profeta. Deveria tu andar com aqueles que não andam com o Senhor e praticam a injustiça? Porque o reino de Acabe era marcado por injustiça. Sabe o que Josafá fez, irmão? E ele entendeu? Ele, em cada cidade, estabeleceu juízes, não só para julgar a causa do rei, mas também levitas e sacerdotes, para julgar da parte do Senhor, e falou para eles, o temor de Deus seja convosco, não façam acepção, julguem de conformidade com a lei, tomem decisões de conformidade com essa palavra, para que não venha sobre nós a ira. Irmãos, o que temos vivido aí, e para mim fica claro, a ira de Deus sobre essa terra, sobre todas as impiedades, irmão, que temos visto e contemplado. Não tem como a gente não se incomodar com o que você vê. Não tem como isso não te atingir. Tanta injustiça cometida e a toda hora, a todo momento. Então isso tem que te incomodar. Se você tem o Espírito Santo, essa verdade, você não vai compactuar com essas pessoas. Você não vai praticar um ato de injustiça, pasmem, com o teu cônjuge. Um filho não vai praticar um ato de injustiça com o pai. O que temos visto? O que temos visto? Vemos agora a estrutura desse amor de Deus. Vejamos a estrutura. O amor de Deus está intimamente relacionado e fundamentado, olha só, na justiça de Deus, não é na minha e na sua. Porque a nossa ira não condiz com a justiça de Deus. Então, tudo em Deus toma uma profundidade maior do que você acha, eu penso. Então, o amor de Deus está fundamentado nele mesmo, na sua justiça, na sua verdade, na sua misericórdia. Não há como separar o amor de Deus, irmão, da justiça de Deus, da verdade de Deus e da misericórdia de Deus. Não tem como.
Ah, pastor Divaldo, eu amo a minha esposa, então você não mente para ela. A esposa fala, eu amo meu marido, você não mente para ele. Um filho que ama o pai, não mente para o pai, é verdade, é clareza. Isso é uma das coisas que eu coloco diante da minha esposa e da minha filha. Irmão, se nós não vivermos isso, nós estamos fora. Tem algo errado. Que amor é esse que uma mulher mente para o marido mente para a mulher? Que casamento é esse firmado numa mentira? Isso não provém de Deus, não é amar. E o que nós temos visto, irmão, cada vez mais, são essas mentiras em todas as camadas da sociedade. Seja no poder executivo, legislativo, judiciário, como o rapaz aqui, o Gabriel, cantando, falou, do que temos visto aí. Agora nós fomos chamados para viver essa verdade, esse amor, essa misericórdia o tempo todo. Aí sim você é uma pessoa abençoada, fundamentada nesse verdadeiro amor. Discernindo o amor de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo. Rapaz, eu fico impressionado como Deus, irmão, Ele revela as coisas, porque no dia da eternidade, como é que eu vou fugir do que eu estou falando para você? Porque essa palavra vai me julgar. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, porque em 1 Coríntios 13 ele vai dizer o que o amor é e o que não é. Então ele vai dizer, entendendo tudo isso que eu te falei, e Paulo entendia porque ele tinha o Espírito Santo, ele vai dizer, o verdadeiro amor não se regozija, não folga com a injustiça. Lógico que não. Mas ele se regozija, o verdadeiro amor, com a verdade. Irmãos, me incomoda extremamente lidar com pessoas mentirosas. Isso devia te incomodar. Então a gente não pode aceitar o que a gente ouvimos e vemos aí. Pastor Divaldo, mas na era da internet, onde a mentira se prolifera a cada minuto, a cada segundo, o que fazer? Eu me estabeleço no meditar da verdade. Quando a mentira vier, eu vou discernir o que é verdadeiro e o que não é. A mentira, ela vai continuar se propagando, ainda mais pelo mundo virtual. O que eu tenho que fazer, pastor Divaldo? Ter o discernimento do Espírito Santo para saber o que é verdade e o que não é. Se eu doutrinar meu filho, a minha esposa ser doutrinada e outro ser doutrinado, eu não vou cair na mentira, irmão. Porque se Hitler dominou uma nação de 50 milhões de alemães na Segunda Guerra Mundial, numa época que só tinha jornal e rádio, imagine se ele estivesse aqui hoje, com a internet na mão, o que ele faria? Mas cada um aqui tem o Espírito Santo, sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem. É isso que eu e você temos que ter a certeza. E ele continua. Olha como é que Paulo entendia esse amor, a profundidade dessa justiça, dessa misericórdia, dessa verdade, como ele entendia esse amor sacrificial. Ele vai falar em 2 Coríntios lá, que sociedade, Paulo, você tinha o Espírito Santo, que sociedade, irmão, tem a justiça com a injustiça? Ponto de interrogação, nenhuma. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Aqui eu quero deixar claro para você que essa palavra diz quem eu sou, quem você é. Honre teus compromissos, ande certo, viva essa justiça, viva essa verdade, viva essa misericórdia. Nós estamos na vigília aqui, né? Rapaz, a minha mulher tem um dom da pregação, descobri sexta-feira. A mulher pregando ali, eu ouvindo, falei, pai, minha esposa mesmo, falei, não, mas o Espírito Santo está usando ela. Rapaz, a mulher foi usada aqui. Deus colocou uma graça nos lábios dela, estou ali sentada. Eu falei, meu Deus, e ela disse uma coisa interessante. Meus irmãos, Deus abomina algo indefinido. É outra dificuldade que eu tenho, é lidar com pessoas indefinidas. Porque Deus vai dizer, olha, antes você seja frio ou quente, mas você é morno, é algo indefinido. E aí, meu irmão, Cristo está a ponto de te vomitar? Porque você é algo indefinido? Você não toma posição diante da verdade, diante da justiça, e você compactua com o que é mentira, com o que é injustiça. Não estamos aqui para isso. Não estamos, irmão. Então Deus quer hoje de mim e de você, pela graça e misericórdia dele, uma definição. Imagina aquele grande dia no julgamento. Olha, Deus, eu não te servi, nem servi ao diabo. Pode isso? Não, não pode. Porque você é liberto e escravo do Senhor, amém, aleluia. Ou você não é liberto e é escravo do diabo, essa é a verdade. Simples assim, irmão, a palavra não tem rodeio.
O rodeio quem faz é nós. Vimos aqui a justiça e a verdade inseridas no amor de Deus. Agora o apóstolo Paulo vai inserir a misericórdia ao amor de Deus, porque Lucas vai dizer: sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. E vimos que, apesar de Jonas conhecer a misericórdia, ele não tinha misericórdia, ele não exercia misericórdia. E Paulo vai dizer: pastor Divaldo, quem é o meu exemplo? Quem é o padrão? Quem é o selo do que eu tenho que viver? Meu irmão, Paulo vai dizer aqui em Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele é o padrão. Eu dizia para os irmãos aqui hoje: não queira olhar para quem não está vivendo essa palavra ou praticando, porque Deus vai tratar com ele, não sou eu. Mas eu quero olhar para aquilo que dá fruto, porque isso aí me faz ter esperança. É isso que me guia. E quem vai separar o joio do trigo não sou eu, não é você, é Deus que vai fazer. Porque Ele que conhece aqui, sonda e sabe quem somos nós. Agora, viver essa misericórdia, esse amor, essa justiça, há confrontos, até na minha casa e na tua, na sociedade, no local de trabalho. Vai haver confronto, viver a verdade, viver a justiça de Deus e a misericórdia, vai te gerar confronto, conflito. Mas o que Pedro vai dizer? Para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais a sua pisada. Foi cuspido, humilhado, rejeitado, mas continuou amando até o final, e continua amando. Porque Ele é amor. Temos que seguir os seus passos, ainda que essa sociedade nos rejeite. E continua. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado. Nos versículos seguintes, o apóstolo João nos exorta a amar uns aos outros com o amor de Cristo. O apóstolo João descreve, olha só que interessante, o que este amor é e o que ele não é. O apóstolo João deixa claro aos seus ouvintes a diferença entre o verdadeiro amor e o falso amor. Para mim já está ficando claro aqui. Quem ama e quem não ama. O apóstolo João queria que os seus ouvintes discernissem claramente essa verdade. 1 João 3,11. O mandamento os irmãos conhecem. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns como Cristo amou, irmão. Não é como eu acho que tem que amar, ou como eu acho que eu tenho que fazer, como Ele amou. E nós vamos ver lá no final que isso vai ser para poucos. Poucos vão fazer isso. Princípio que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem central do Evangelho de Cristo, o seu amor sacrificial. Porque o que vai permanecer, pastor Divaldo? Irmão, como eu amo a Bíblia. Porque em 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer: agora permanece a fé, a esperança, mas isso, quando Cristo vier, será consumado. Mas Paulo vai dizer: desses três, o maior é o amor, porque esse vai perdurar pela eternidade, graças a Deus. Pela eternidade. E nada vai me separar disso. Nem a morte vai me separar disso. Eu dizia isso para o Diácono Raimundo. Ontem eu estava no velório lá no Gama, dizia isso para aquelas pessoas: nem a morte me separa deste amor, meu irmão. Nada me separa dele. Agora, as impiedades de Caim, para deixar claro aos seus ouvintes como devemos praticar e exercer este amor, ele nos traz a lembrança das impiedades de Caim. 1 João 3,12, versículo 12 agora, Dudinha. Está aí. Está aí, irmãos. Por que Caim matou Abel? Por que você e eu nos tornamos assassinos se nós odiamos? Você não deve amar como Caim, que era do maligno. Irmãos, a Bíblia não tem rodeio. Ela define quem é de quem. E matou seu irmão. Olha só a Bíblia se respondendo. Por que causa matou? As Escrituras me diz por que ele fez. Porque as obras de Caim eram o quê, irmãos? Maus. As de seu irmão eram? Não tem comunhão. Por isso a gente alerta para quem vai se casar. Você vai se tornar uma carne com aquela pessoa. Cuidado. Cuidado. É o que eu falo. O verdadeiro amor, irmão, não pratica o que Caim praticou. E o que essa terra vive, pastor Divaldo? Irmão, quando eu me vejo com o profeta Osé, ele vai dizer: porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus.
Por isso, não há comunhão entre eu e você e este mundo, irmão. Não tem como. Porque o que impera aqui é a injustiça, é o matar, o roubar, o furtar, o adulterar, arrombamento, homicídio sobre homicídio. E a maldição consome essa terra. Isso fica claro para mim. A morte e a vida espiritual. Agora o apóstolo João traz à luz a morte e a vida espiritual. João 3,14. Não. 1 João 3,3. Isso, deixa aí. Pastor Divaldo, o mundo nos odeia? Lógico. E ele vai dizer, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Porque o mundo vive uma mentira. O mundo vive o contrário da vontade de Deus. O mundo vive mergulhado nas trevas do maligno. Não há comunhão, não tem como, irmãos. Então não me surpreende se eles aí fora me odeiam. Porque o que impera neles é outro espírito e não o que opera em nós, que é o amor de Deus e do Espírito Santo. Fica claro para mim. Agora, olha só, a morte e a vida espiritual. Agora o apóstolo João traz à luz a morte e a vida espiritual. 1 João 13,14. Olha só que interessante. Pastor Divaldo, quando eu recebo vida de fato? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. O que João está fazendo aqui, irmão, é revelando o estado espiritual que nós nos encontramos. Quando Deus tocou o coração do pastor Cleito para trazer essa mensagem, é porque Deus quer urgência no amar. Agora a pergunta para você aqui, Deus conhece você. Eu não tenho essa capacidade, irmão. Mas você está vivo ou está morto? Você ama ou odeia? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os... Quem não ama seu irmão, permanece o quê? Que morte você acha que ele está falando aqui? É a morte espiritual, irmão. Irmãos, Deus vem nos alertando aqui o tempo todo para perdoar. E se Ele está trazendo essa mensagem de novo, é que tem pessoas que não estão conseguindo fazer isso. Mas em nome de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, hoje você vai perdoar. Hoje você vai tirar essa amargura do seu coração. Porque senão você vai permanecer na morte espiritual. Isso é muito sério. Por isso que eu falo, eu não corro com leitura bíblica, eu medito. E o Breno já vai mandar a lição de cada professor lá, já que é para eles meditar. Aí, garoto. Há muitos homicidas no nosso meio, pastor Divaldo. Versículo 15. Olha o que você se torna quando você odeia. Qualquer que odeia seu irmão é o quê, irmão? A palavra é verdade, é um assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E aí, irmãos? Você quer ir para o céu? Quer entrar na eternidade? Hoje é dia de você perdoar o seu inimigo, orar por ele e amar ele. É hoje, agora, dia de você perdoar seu cônjuge, é dia de filho perdoar pai e mãe. Hoje é dia de você se livrar, irmão, dessa marca de homicida. É hoje, Deus preparou esse momento, é agora. É nesse exato momento que você tem que fazer isso. Quando de fato conhecemos o amor de Deus? Agora o versículo final, versículo 16. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por... Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha só que interessante. Quem amou quem primeiro? Quem teve misericórdia de quem primeiro? Porque a palavra vai dizer que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E Paulo vai dizer, isso me constrange, porque eu era perseguidor da igreja, como Cristo pôde me amar, e fazer agora um mensageiro desse amor, um pregador dessa verdade, dessa justiça, porque Ele faz esses milagres, e Ele quer fazer na tua vida. Então veja bem, mas o que João está dizendo aqui, presta atenção, não que devemos morrer na cruz pelos pecados dos nossos irmãos, porque só Cristo pôde, poderia e fez isto. Ele fez por seu infinito amor por mim e por você. Nós sendo ainda pecadores, Ele morreu por nós. É muita graça, meu irmão, é muita misericórdia. Mas nós devemos amar como Cristo amou, com amor sacrificial. Que o apóstolo João exorta aqui é que nos amemos com o mesmo amor sacrificial com que Cristo nos amou. Cristo é a medida, o selo, o padrão, o exemplo pelo qual devemos amar.
Eu gosto de João, que João vai definindo quem é quem. Ele vai dizer aqui, ó, aquele que diz que está em Cristo, está nele, também deve andar como ele andou. E Cristo andou em amor o tempo todo. Em perdão, em graça, em abundância desse amor. Meu irmão, nós não podemos ir contra o que está sendo pregado aqui hoje. Nós temos que viver e praticar esse amor. O apóstolo João exige de seus ouvintes não só a compreensão deste amor. Ah, pastor Divaldo, eu compreendi, está certo, mas se você ler o livro de Jonas, Jonas também compreendeu que Deus era misericordioso, era bom, mas ele não queria viver aquela misericórdia, ou praticar aquela misericórdia, ou estender aquela misericórdia para as pessoas. O apóstolo João exige de mim e de você, e para quem ele escreveu naquela época, a compreensão deste amor, a consumação, a prática, a atitude, a ação deste amor em nós. Porque este é o amor de Deus, como o pastor Cleiton disse domingo passado, guardar os seus mandamentos não são pesados, e que temos dele este mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, você acaba nem conhecendo a Deus de fato. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É fácil amar como Cristo amou? Lógico que não. Porque eu estou falando de um amor sacrificial que vai além do meu, do seu entendimento. Mas existiu um homem na Bíblia que entendeu isso primeiro do que eu e você. E quando me falam de Davi, eu falo, realmente, os Salmos revelam quem é Davi. Quer aprender a orar, irmão? Vai ler Salmos. Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Eu pequei contra ti. Senhor, cria em mim um coração puro, porque eu não tenho. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia, se Deus retirasse, ia acontecer o que aconteceu com Saul. E a Bíblia vai testificar, Paulo vai escrever lá, vai dizer, achei Davi um homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Por que eu quero terminar aqui com Davi? Porque Davi compreendeu esse amor primeiro do que eu e você. Olha só que interessante, Davi por 2 vezes teve Saul em suas mãos para poder matá-lo. Ainda foi instigado a isso, está aí, ó. Deus colocou o teu inimigo na tua mão. Mata ele, Davi. Davi estava cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, irmão. E Davi vai dizer para Saul, na primeira vez que Davi teve a chance de matar Saul, Davi vai falar para Saul, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Irmãos, não estenda a tua mão ao mal. Não faça isso. Deixa Deus tratar as pessoas que se levantam contra você. Porque Davi entendeu que ele não era o juiz, nem era o tribunal de Cristo. E Deus está falando isso com nós desde de manhã aqui. Porque Enoque, quando a palavra, e Paulo diz que é o tribunal de Cristo, fica claro de quem é o tribunal? Então não é meu nem é seu, irmão. E com que facilidade nós queremos tomar o tribunal de Cristo, com que facilidade nós queremos tomar a justiça de Deus nas nossas mãos. Isso não te pertence. Senhor, vou arrancar o joio. Não. Quando vier, será arrancado. Por enquanto estamos juntos. Mas Deus sabe quem é quem. Ele sabe quem você é e quem eu sou. Na segunda vez ele vai dizer, o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça, porque ele entendia da lei da colheita e semeadura. Pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, Saul, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Queridos irmãos, não estenda suas mãos para fazer o mal, nem contra o teu próximo, nem contra os seus inimigos. Agora olha só um homem segundo o coração de Deus. Saul e seus filhos foram mortos no mesmo dia por causa das impiedades e pecados de Saul. A justiça de Deus de fato alcançou Saul. Quando Davi recebeu a notícia, qual foi a atitude de Davi? Olha que interessante. Davi chora ao saber da morte de Saul. E o prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonathan, seu filho,
e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Sabe o que Deus vai dizer em profeta, vai nos trazer em Ezequiel 18, através daquele profeta? Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu quero que o ímpio se converta e experimente da minha eternidade. Irmãos, se o que acontece aí fora não te incomoda, devia te incomodar. Tantas mulheres sendo aí assassinadas. Quantos jovens amanhã vão ser enterrados ali no ML por causa dessa violência, por causa desse ódio. Um vizinho mata o outro por causa de uma discussão insignificante. Quando não é por um jogar o lixo na porta do outro, é por causa de uma posição de um carro. A sociedade está doente, irmãos. Mas nós estamos curados no sangue de Cristo Jesus para viver esse amor e praticar esse amor. Dudinha, coloca aí a ordem de Jesus, Mateus 5,44, por favor, Dudinha. Equipe de louvor, toma posição aqui, por favor. Dudinha, Mateus 5,44, enquanto ela coloca, olha aí. É fácil amar? Não. É fácil amar meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meus filhos. Mas o amor que Deus requer de mim e de você, e Ele fez isso por mim e por você, porque nós éramos inimigos, e Ele nos amou sendo inimigos dEle. Está aí, ó. Ô irmão, se essa palavra aí não te toca, a mim me toca. Eu, porém, vos digo, amai a vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz que a sua chuva venha sobre justo e injusto. Ele faz que o sol nasça sobre justo e injusto. E muitas vezes eu e você, quantas vezes não desobedecemos esse mandamento? Mas eu quero dizer para você, que se eu obedecer, eu vou conseguir amar meus inimigos, vou orar por eles e abençoar eles. Se coloca em pé em nome de Jesus.